Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Veja Bem Mais. E hoje, como prometido, vai ser um episódio especial. Um episódio natalino. Vou soltar uma musiquinha de Natal de fundo. Sobre o que exatamente vai ser esse episódio? Obviamente que nós vamos continuar onde nós estávamos, que é Roma, mas de uma forma especial. E pelo que o César falou, vamos pular, né, alguns anos aí. Mas vai valer a pena. Certo, César? Espero que sim, né? Vocês têm que decidir na conclusão do episódio aí. É um episódio especial. Só de estar escrito especial, vai valer a pena. Uhum. É um É uma, é milagre, uma... É exato, milagre exatamente. natalino. Milagre natalino, pô. Mas, enfim, o que é esse episódio? Hoje vamos contar o universo paralelo no qual o Hannibal ganhou as Guerras Púnicas. Esse é o Nossa, nosso especial. é o universo que eu queria viver, é esse. Esse é o presente. É esse que eu queria. É, poucas chances que você estaria vivo nesse universo, mas tudo bem. Então, infelizmente, esse presente vai ficar para um futuro longínquo ainda, quando a viagem no tempo e multiverso seja algo factível. O que vamos explorar aqui hoje, na verdade, é mais uma questão etimológica e tradicional das origens do Natal, que já vou começar com spoiler já. Eu pensei nesse episódio com bastante confiança que era algo íntegro da cultura romana, principalmente do século II depois de Cristo, e já saberemos o porquê. Mas agora eu já estou totalmente sem essa confiança. Acho- é interessante porque a história do Natal, da maneira como conhecemos, digamos assim, como quase tudo que a gente já falou aqui, bem mais complexo do que do que aparenta ser num primeiro estudo. Então, a ideia é sim traçar um pouco aí do como o Império Romano, especificamente, a gente parou lá em 200 antes de Cristo, né? Mas Por aí. o Natal, ele obviamente é depois de Cristo e a Hum, formalização dele acontece só no século 3, mais ou menos 4, dependendo da marca, hum, no Império Romano, que é óbvio depois de Cristo. Então, tem um salto temporal aí de 400 anos, hum, de onde paramos no último episódio. Então, é realmente especial. Não tem nada que continua a saga do Hannibal ou das Guerras Púnicas ou do Esquipe Africanos. Né? Hoje vamos só pingar num outro momento da história aí para entender as influências romanas nas teorias da consolidação do Natal. uhum. Ok. Ok? Então, vamos lá. Não tem muito preâmbulo para fazer. Minhas únicas observações é que considerem isso como teorias, não está escrito em pedra. As fontes são ambíguas, como quase tudo na história. Uhum. Mas é interessante e cheio de curiosidades. Então, isso aí. Acende a lareira, faz de conta que está no hemisfério norte. Queria. Chocolate quente, aquele casaco de Natal. E passa calor com a gente aqui, Pois é. escutando essa possíveis origens aí bom, influências mais do que possíveis origens da Uhum. tradição do Natal. Tá pronto? Bora, estou. Então bota aí a transição de Natal e vamos lá. Bom, Sr. William, é, o Natal começa quando para você? Quando que você acha que as festividades nessa época do ano começaram? Essa cultura de ter festa assim que nem a gente É. tem? Eu acho que deve ser algo mais recente. Eu não acho que seja algo tão, Uhum. sei lá, de séculos passados. Bom, é coisas de milênios passados. Ok. Vamos começar por aí.
E vamos começar mais especificamente com o hemisfério norte, que é onde, de forma geral, civilização, entre aspas, aí como conhecemos, se desenvolveu, né? Porque o hemisfério sul, temos que lembrar, é onde tem menos terra, de forma geograficamente falando. A maior parte da humanidade está no hemisfério norte. Hoje, absurdamente na parte ali do sudeste asiático, mas né, ao longo da história humana, pelo menos em registros, né, tem que lembrar disso. A humanidade sempre foi uma história do hemisfério norte, mais do que o hemisfério sul, que apareceu depois, e bem depois, lá com as navegações dos europeus. Claro, de perspectiva histórica aqui de registro, tinha as tribos aqui pro sul, sabemos, mas digamos no canon da história com H maiúsculo, é 90%, quase 100% na verdade, do hemisfério norte. E no hemisfério norte, essa época do ano, obviamente é inverno, não é verão. E o inverno, como é bem intuitivo, é uma época de, obviamente, frio. Pensando aí milênios para trás, uma época de escassez, porque o cultivo, obviamente, é impedido aí pelas temperaturas extremas. E de também pouco trabalho, pensando em épocas aí de lavoura, de campo, até mesmo de caça. Como que tudo, assim como os ursos nos ensinam, hiberna no inverno. Então, o inverno é uma época a ser sobrevivida, não é uma época a ser necessariamente desfrutada. Então, até aí tudo faz sentido, sim. Sim. E bom, o que também faz sentido, dada essa época de frio, escassez e pouco trabalho, é que os humanos, obviamente, tinham que fazer festa. Hum, Porque, porque o que você vai fazer nessa época? né, tava todo mundo junto mesmo, não tinha nada pra fazer. E tinha pelo menos no início, uma fartura de coisas que você armazenava para sobreviver esse período. Hum, Então, não é uma coisa romana, não é uma coisa oriental, é uma coisa do hemisfério norte, de várias tribos, vários povos, de que nesse momento de transição de dia para noite, digamos assim, de calor para frio, de fartura para escassez, você tem um momento divisor de águas aí no qual você se prepara para o inverno e, obviamente, como bons seres humanos, você comemora essa transição, em vez de simplesmente aceitá-la. Então, ao longo aí dos registros históricos do hemisfério norte, sempre ocorria alguma festa aí em dezembro, janeiro, que culminava com o começo do inverno. Até lembrando, o inverno começa chamado solstício, que é o dia mais curto do ano no hemisfério norte. Pra gente aqui é o hum, dia mais longo do ano, uhum. que começa o inverno, que é quando. É, bom, é o inverno. Fica frio, os dias, na verdade, começam a ficar mais curtos, mas o solstício do inverno é o dia do ano no qual o dia é o mais curto no hemisfério norte. Assim como pra gente aqui é junho, meados de junho, mais ou menos. Então sempre teve celebrações aí por razões dessa transição aí. E claro, é, tinha toda a colheita que você fez. Em alguns lugares tinha que matar o cultivo, a criação de gados, por exemplo, porque era mais boca para alimentar. Então era melhor você matar a maioria dos gados, armazenar carne, que obviamente você já estava com frio, então era mais fácil armazenar do que manter o cultivo vivo. Sim. Então, começo do inverno sempre simbolizado por muita fartura e um período de sair do campo para ficar em casa de boas, esperando aí o pior passar. Enquanto espera, bebe, come, festeje. Lareira Até, acesa e já era. até pelo menos nos primeiros dias, né? Porque depois tem que controlar. Aí Sim. come Aí, faz menos, uma festona no primeiro dia, acaba com a comida inteira. né? Morre. Provavelmente já aconteceu, mas ao longo dos anos foram aprendendo a É, reservar uma gordurinha aí é, para esse período de transição e depois só sobreviver mesmo até a chegada da primavera. E bom, claro, além desses efeitos práticos aí, também tem uma questão muito simbólica de entidades dia e noite, como eu disse, o inverno no hemisfério norte, aqui também, mas
estamos falando da cultura do hemisfério norte, digamos assim. Uhum. É simbolizado pela questão do dia versus a noite. E por metade do ano, o dia ganha, e chega outra metade do ano, a noite ganha. E o inverno é simbolizado quase que pela vitória da noite sobre o dia. Então, pensando em religiões pagãs, crenças mais primárias, digamos assim, entre aspas também, porque é tudo uma visão eurocêntrica de milênios depois estamos falando, né? Uhum. Mas pensando só nesses termos, tem toda uma simbologia aí também do dia versus noite, clareza versus escuridão, calor versus frio, e isso Uhum. era um simbolismo também, não só de transição, mas também, curiosamente, ó, os dias eles ficam menores a partir do outono, e o ápice é, dessa, digamos, encurtamento do dia aí é quando começa o inverno, que é o solstício de inverno. Então, no Uhum. solstício de inverno é o dia mais curto do ano. E a Sim. partir desse dia, que é quando começa o inverno, fica gradativamente mais longo. Então, Hum. existe Os dias vão essa ficando gradativamente mais longos. isso, existe esse Tá. contraste aí de que do outono até o começo do inverno os dias vai encurtando. E a partir do inverno, quando começa o inverno Uhum. mesmo, o dia vai prolongando, bem Sim. gradativamente, com a temperatura ainda diminuindo, mas pode-se dizer de forma geral de que o solstício do inverno simboliza o renascer aí da luz, do calor, Sim. embora ainda esteja longe do seu ápice, que seria o solstício de primavera, que não é bem solstício, é o equinox. Lembra das aulas de geografia, o que é o equinox? Não. Não, né? Equinox é o dia do ano onde o dia é igualmente dividido, tipo 12 horas dia e 12 horas noite. Mas isso só acontece na primavera. Mas do solstício do inverno até o equinox, que é na primavera, é como que o dia vai ganhando certa força em relação à noite, e quando chega no equinox, aí tá de igual para igual. E depois do equinox de primavera, aí o dia tem a sua prevalência em relação à noite, até Hum. tudo dar volta, virar de ponta cabeça aí no outono. Então esses são ciclos, digamos, sazonais de estações, e claro, baseado também em astronomia, o que milênios e milênios atrás se juntava esses efeitos práticos com essas leituras simbólicas aí de dia versus noite. Ok. Então, festividades aí, falando do hemisfério norte, em dezembro, começo de janeiro, sempre existiram. Incluso tem alguns nomes ainda que ficam registrados na história, como no norte da Europa, ali chamava Yule, que é Y-U-L-E, Yule. E Hum. até hoje lá, eles usam na Escandinávia, eles usam isso, em vez da palavra Natal, eles usam Yule, eles celebram Yule. Hum. Claro que toda a roupagem da celebração mudou, mas a palavra para eles Sim. é É a Yule, mesma. que vem da antiguidade. E bem, nossos amigos romanos, agora sim já especificando mais aí o tempo, eles tinham suas festividades também nessa época do ano, e a maior delas na parte da República, que é onde ainda estamos no nosso canon, era chamado de Saturnália, que era uma homenagem ao deus Saturno, que talvez você vai lembrar, até o nosso amigo lá, Númia Pompílus, começou a construção de um templo em oferenda a ele. E era um dos maiores deuses ali da República Romana. E era o deus da fartura, era o deus da alegria. E óbvio, era o deus que tinha que ser celebrado no período da noite, darkness. Hum. E isso era celebrado no fim da colheita, né? Que, de novo, representava a fartura, que era no começo aí, meados de dezembro. Então, terminava a colheita, se preparava para o inverno. E essa parte de gordura extra aí era um festival em honra ao deus Saturno, ou Saturnália, que era, curiosamente, uma celebração muito, muito. Bom, era um dos principais feriados, se não o principal feriado, digamos assim, dos romanos na época da República. Mas era celebrado de maneira carnavalesca. Então, não era com e família e presentes. Tinha presente sim, mas Sim. ele era mais celebrado no sentido de banquete, muita, muita bebida, muita música, incluindo uma certa tradição aí da época do Império de sair com grupos de amigos cantando bêbado e nu
na rua e Muito bom. durava e durava não um dia, senão que uma semana. Era basicamente um carnaval. Sim, E esse era o Saturnália, que começava no dia 17 de dezembro. Lógico que tem toda uma mistura de calendários aí, lembrando o nosso primeiro capítulo de Roma lá, lembra do calendário juliano, depois o calendário gregoriano, que teve que se adaptar a uhum, certas regras. Então, estou falando em datas aqui, mas é tudo meio que já convertendo, porque pelo que a gente entenderia hoje como segunda quinzena de dezembro. sim, sim. E como era uma semana, às vezes, bom, terminava aí 23, 24, ou mesmo 25 de dezembro, terminava a semana aí do Saturnália. E bom, era um carnaval, além de toda essa festança, também tinha uma coisa de usar fantasia, de até mesmo inverter papéis nessa época aí. Por uma semana, os escravos se tornavam os donos e os donos se tornavam escravos. Claro que É, tudo na brincadeira, mas tinha basicamente essa questão do mundo virar de ponta cabeça aí, e os romanos aproveitarem a brincadeira, tratando até escravo como gente. Ok, olha só. Meu que Deus, absurdo. hein? Que é isso. Só de brincadeira, mas só em festa. Só em festa. Mas, enfim, esse era um grande, fortíssimo feriado aí para os romanos, que, claro, seguiam na tradição aí, firmes e fortes, até que, é, bom, séculos e séculos aí adentro, nasceu um personagem chamado Jesus. E, Seu menino Jesus, o parça. é, mas, claro, bom, antes de chegar na parte de especificação de Jesus, vamos só lembrar de que não foi da noite para o dia que virou uma religião, principalmente uma religião oficial do Império Romano. Hum, E nesse meio tempo, Roma, spoiler, continuava expandindo. E uma das culturas que eles absorveram foi a cultura aí do Meio Oriente, principalmente da região que a gente conhece hoje como Síria. E lá eles tinham bastante culto ao Deus Sol, ou Deus e Sol. Até mesmo o Egito tinha a questão de Deus Sol. sim. E já na época de Império mesmo, depois de Cristo, mas lembrando, Cristo ainda não significava nada para o Império Romano, ao redor de 200 ou século 3 aí, existia um outro feriado ou celebração muito forte em Roma chamado Solis Invictus, que era uma celebração alegadamente comemorada no 25 de dezembro, que vinha justamente dessa questão de o sol prevalecer sobre a noite no solstício de inverno, que naquela época era 25 de dezembro, claro, dando toda a margem de erro aí para efeitos e datas astronômicas dadas as diferenças do calendário. Então, antes do solo Invictus, aí, já 200 depois de Cristo, Saturnália, bom, já existia, era forte por séculos e séculos. Em 200 depois de Cristo, pelo imperador Aurelius, essa comemoração aí do Sol Invictus passou a ser bem forte e oficial também como parte do Império Romano. Hum, E era até um deus padroeiro, digamos assim, dele, embora anacronicamente falando que o padroeirismo é um conceito meio católico. hum, Mas ignorando esses fatos aí, o Aurelius, o imperador, tinha esse patrono aí do deus Invictus, Sol Invictus, e o Sol Invictus nasce, digamos assim, entre aspas, no solstício do inverno. De novo, eu vou martelar isso. O solstício do inverno, que era 25 de dezembro para os romanos, é quando o jogo vira a favor do Sol. Até sim. ali o dia só diminui, e a partir daquele dia, o dia começa gradativamente a aumentar. Então, era a celebração bem simbólica nesse sentido e cravada alegadamente no dia 25 de dezembro, Sol Invictus. E era parte do comemorações romanas. Então você já tinha um festival aí de, bom, festanças, e depois agregou aí o nascimento de um certo deus no dia 25 Uhum. de dezembro para comemorar a vitória da luz sobre a escuridão. Vê certas coincidências ou ainda não? Uhum. Mas Luz e bom, escuridão, nasceu um menino, um deus, né? Tá bom, continuamos. Deus Sol Invictus. Só invictos. Então, bom, essa é,
é uma história aí de coincidências para o Natal. Mas o Natal, oficialmente falando, só se tornou algo celebrado em Roma no século IV já, ou seja, mais de 100 anos depois dessa virada aí pro Sol Invictus. Porque aí, também já dando saltos temporais aí, o imperador Constantino converteu para o cristianismo no fim da vida dele, em 313. Mas Converteu só por de quê? Cristianismo? cristianismo. Ah. Você não lembra disso? O que... Não, é que é, cortou um pouquinho, não entendi. tá. Não, teve um imperador romano aí que converteu para o cristianismo e foi assim que o cristianismo passou a ser o que ser, vamos dizer, de maneira geral, porque virou a religião oficial do maior império da Hum, civilização ocidental. Mas isso em 313. E aí, claro, temos aí a questão de tradições cristãs entrando no lugar de tradições pagãs ou de outras religiões que, obviamente, permeavam todo o Império Romano ali naquele momento. coitado dos outros deuses, vão tudo ficando pra trás. Foram substituídos, mas talvez nem tanto. Como aqui entramos num ponto de divisor de águas, porque até agora eu te dei vários eventos aí paralelos ao Natal, mas como eu disse no começo do episódio, hoje estamos explorando o que entendemos como Natal. Então, como que acontece isso? Como que Aí chegamos nos, no hoje? Hoje não, é, né, no é, ainda no hoje, embora sim. com aspas. Mas bom, no século IV é quando o Império Romano começa a oficialmente celebrar o Natal, no dia 25 de dezembro. Sim. E aí existem duas grandes teorias do porquê 25 de dezembro. Uma delas, eu já contei, somente não deixando explícito, que Hum. foi uma mera substituição de coisas que já existiam, como a Saturnália, mais a celebração aí dos Solos Invictus, Uhum. que o Império Romano, ao longo aí de décadas, talvez até séculos, porque tem que lembrar que a transição para o cristianismo também não foi do dia para a noite. Não foi que a população de repente parou de celebrar tudo que já celebrando Sim. e falar, ok, agora é o nascimento de Jesus e ok. Não foi bem isso. Então, uma grande e forte teoria, e a que você vai encontrar pesquisando de maneira mais superficial sobre o tema, é que o que faz o Natal ainda estar no dia 25 de dezembro, ou tá no dia de 25 de dezembro, é isso. É uma sincretização, eu não sei se você lembra essa palavra, sincretismo, mas é basicamente hum, a mistura de religiões. Como o Brasil, Hum. como o Banda é uma religião sincrética. Sim. Pega elementos do cristianismo e junta com as tradições africanas. Hum. Então, o sincretismo é quase como uma evolução orgânica aí de várias religiões se mesclando, se misturando e chegando no que chamamos de algo hoje. Seja esse algo aí o Uhum. que a etiqueta que você quer dar. Mas Sim. então a grande, mais forte teoria, e forte no sentido popular mais do que evidência, é que foi isso que aconteceu. De repente, Roma era cristã e tinha aí o festival da Saturnália e tinha aí o dia do Deus Invictus, do Sol. Sim. E olha que conveniente. Vamos usar coisas que já existem para aceitação de algo que agora é novo e é Hum. parte do Império Romano. Uhum. E Então ficou os 3 dia 25. o Os 3 não, né, Saturnália, substituiu na real, o né. Saturnália era só festa e tinha Sim. tradição de entregar presentes, tinha beber muito, comer muito. E o Solos Invictus era só o dia mesmo na agulha 25 de dezembro. Uhum. E bem, essa então é uma grande teoria. Hoje o Natal é o Natal porque lá no Império Romano substituíram aí A por B, Sim. ou S do Sol por J de Jesus. Uhum. E hoje aqui estamos, ignorando todos os outros adereços do Natal aí, Sim, como as sim. árvores, o Papai Noel, etc, Hum. etc. Mas em Papai termos de Noel aí já datas, é Coca-Cola. chegaremos lá, acho que teremos tempo para umas curiosidades no final. Mas o ponto a grande teoria é essa. É uma herança de festivais aí milenares, antes mesmo do romano, como Yule, mas que foi consolidado aí no Saturnalis como grande festa, né, nessa época, e depois martelado mesmo no dia 25 pelo Sol Invictus aí. E hoje aqui estamos, 25 de dezembro, comilança,
Que Então, bom, toda o que mais celebração. ficou foi o negócio do Saturnalia, né, de ter a festa e a comilança e etcétera. Sim, sim e não, né? Porque hoje ninguém associa o Natal ao Carnaval, que seria mais o que Não, não, sim, sim. o Saturnalia se traduziria. Embora, curiosamente, ao longo da Idade Média, existia um- uma rejeição do Natal, de comemoração do Natal, principalmente pelos cristãos mais conservadores, ortodoxos, ou puritanos, se for lá pro lado da Inglaterra, porque era muito, eles diziam, contraditório aos valores do cristianismo. É muita putaria, não dá não. Incluso Olha essa já, de escravo ter tratado como gente, tá errado isso aí, não é coisa de Deus não. ou cantar bêbado nas ruas, né? É, É, mijar na rua. de extravagância. Enfim, isso era tão percebido que o Natal chegou a ser proibido na Inglaterra puritana no século XVII. Caralho. Justamente porque ele não era condizente, segundo os puritanos ali que estavam no governo, com os valores cristãos. Então, Hum, o Saturnália, assim, influenciou bastante o que era comemorado como Natal, ou como o Natal era comemorado, até séculos e séculos aí depois da aparição do Natal, digamos assim. uhum, O Natal focado na família, principalmente crianças, e em valores sim, aí de caridade como conhecemos hoje, é uma invenção do século XIX. Invenção, consolidação, vai. sim, sim. Mas Na isso verdade já. eu confundi com o que a gente estava falando, que você estava falando no começo lá, chegava o inverno, aí o pessoal estocava comida, então Isso, tinha Yuli. É, isso, Yuli. sim, 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 sim. Então, isso, o próprio Saturnália é uma consequência disso. Só Uhum, que tem um nome, tem toda a história da sim, República, do sim. Império Romano aí, né? Então, é E o do maior Deus divisor de lá, águas. E sim. como estamos falando de Roma, lógico que esse vai ser o nosso maior ponto de referência. Aham. Mas enfim, antes de pular lá para o século XIX ou mesmo para a Idade Média, vamos só voltar a focar no que eu disse primeiro, que essa é uma teoria, é uma das teorias. Tem duas grandes. Então essa é a Hum, primeira. Foi tudo uma adaptação, maquiagem. O Natal é um mero roupagem aí da Saturnália mais o deus Sol Invictus aí. Isso é o sim. porquê o Natal é dia 25 e porquê que até hoje tá nessas datas aí. Obrigado, romanos. Obrigado, Sol Invictus aí da Síria, que era do Império Romano. Essa é a teoria que você vai encontrar em muitas fontes, incluindo em português aí, como super interessante. Eu li um artigo deles e tem um podcast também que essa é a maior vertente que eles entram. E é tudo beleza. Isso me faz até lembrar aquela questão de Barcelona ser da família do Hannibal, lá dos Barcas do Barça, que faz Hum, tudo muito sentido. É uma historinha legal. Mas uma vez que você pesquisa um pouco mais a fundo, você vê que não é a única história, não é um hum, consenso. Quando você pesa evidência, você começa a questionar se realmente é a história é mais plausível. sim. E eu estou dizendo isso porque é, a segunda teoria mais forte do porquê que o Natal é no dia 25 tem a ver com uns cálculos, que isso eu honestamente não sabia nada e fiquei bem surpreso de descobrir. Hum. Vamos você já ouviu alguma coisa do porquê que é no dia 25, além do nascimento de Jesus? Não, não. Na verdade, eu acho que eu cheguei a ouvir umas coisas, mas sinceramente não lembro. Não. Porque assim, agora vamos entrar mais em campos Até falam que teológicos. na real não foi dia 25, o nascimento de Jesus, blá blá blá, então. Exato. Vamos começar por aí. Quando nasceu Jesus realmente? Hum. Em que, em que ata de que cartório está escrito a data que ele nasceu? Cadê o registro do menino pra eu É, ver? exato. E é um consenso universal. Não está registrado quando nasceu. Sim, E na Bíblia só tem duas menções do nascimento dele em dois livros, que se não me engano é de Mateus e de Lucas. E eles focam em momentos diferentes do nascimento. Como um foca na questão dos três reis magos, e o outro foca na questão do estábulo. Mas nenhum dá datas específicas. Você pode inferir que, bom, foi no estábulo, então, dado que o hemisfério norte faz pouco sentido que nasça no estábulo no inverno. Então esse é um primeiro indício que tem algo não muito
não muito certo nessa história aí, né? De Sim. 25 de dezembro. E o outro só faz menção a que ele nasceu no dia da morte do imperador Haron, acho que era o nome dele. Não anotei aqui. Mas, curiosamente, esse imperador aí, que era um subimperador porque era Império Romano, mas esse rei, melhor dito, esse rei aí do Império Romano, mas da região lá do Meio Oeste, do Meio Oriente, perdão. Ele morreu no ano 4 antes de Cristo. Então, cronologicamente falando, o que a Bíblia diz é que Jesus nasceu no ano 4 antes de Cristo. Ano 4 antes de Cristo, tá. É, Cristo nasceu no ano 4 antes de Cristo. Aham, ok. Entendeu aí? Entendi. Então esse é o único consenso que existe aí, segundo os registros que existem, que ele nasceu mais ou menos nessa época, mas nenhuma menção à estação do ano. E dado que é estábulo, provavelmente não foi inverno. Mas isso é tudo que se sabe de forma escrita, e até lembrando que os próprios Novo Testamento, esses livros aí, foram escritos 200 anos depois da morte de Cristo. Então, você entra naquela bagunça lá de escrever isso aqui, mas qual é a Sim. assertividade? É. Honestamente, é bem próximo de zero. Quem escreveu tava bem longe de estar vivo na época. E estava escrevendo sobre uma época que já não tinha registro, então Sim. é tudo no. Vamos fingir que concordamos que sim. Uhum. Mas enfim, o ponto aí mais histórico mesmo e mais teológico, considerando a Bíblia como uma fonte, é que sim, nasceu nessa época e sem descrição da estação do que ele nasceu. Mas então, por que 25 de dezembro? Isso daí só aparece, pelo menos segundo minhas fontes aqui, ao redor do século III, obviamente depois de Cristo, Uhum. como um cálculo baseado na concepção de Cristo, não na morte dele. Existia aí uma teoria também fundamentada em algumas crenças judaicas de que o mundo é cíclico, a história da vida é cíclico, e que Sim. Jesus, no caso o Messias, foi concebido no mesmo dia que ele morreu. Então Jesus, naquela época, era considerada a morte dele, por questões de calendários aí, no dia 25 de março, foi quando ele foi crucificado, morreu. E 25 de março, segundo essa base aí judaica de que tudo é cíclico, foi o dia que ele tinha que ter sido concebido. Uhum. Então, se estabeleceu uma teoria aí de que no dia 25 de março, o dia que ele morreu, também foi o dia em que o anjo lá foi conversar, entre aspas, aí, conversar Uhum. com a Maria. Toma aqui um E, filho. e foi concebido aí no ventre dela Sim. o Jesus. Então, Hum, 25 de março é o dia da incepção ou concepção de Jesus, hum. que é até surpresa para mim. Parece que é uma data comemorada nos círculos cristãos aí até hoje e é até feriado em alguns países. Espero que eu nunca ouvi falar disso. É o dia 25 de março, concepção de Cristo. E claro, onde você chega se você somar 9 meses a 25 de março? Hum. É. É isso aí, Então eles 25 de dezembro. deduziram isso. É, é uma conta, é uma conta. Sim, O sim, 25 não, de sim. dezembro Aham. é resultado de uma conta aí de que foi concebido em 25 de março, então nasceu em 25 de dezembro e olha a coincidência, 25 de março também é o dia do equinox, ou naquela época era considerado o dia do equinox pelas datas lá, que é o Sim, dia sim. do perfeito equilíbrio entre dia e noite, e também a partir do qual o dia começa a ficar maior do que a noite. Uhum. E o dia que ele nasceu é justamente o dia onde o dia começa a ficar maior, começa a ganhar certo poder sobre a Sim, noite. sim. E 25 de março é quando estabelece o perfeito equilíbrio, e no hemisfério norte, pelo menos, o dia passa a ser mais longo do que a noite. Então, olha que história Sim, sim. bonita. Olha que história bonita. Não é não? Ó, fechou bonitinho, hein? Isso aí, tudo cíclico. O dia da concepção é o dia da morte, e o dia da morte da concepção é o dia do equilíbrio perfeito. É, olha, E o dia make que sense. nasce é o dia que realmente esse equilíbrio começa a pender para o lado do sol. E não coincidentemente, tem até uma frase, um sermão aí do Santo Agostinho,
que ele diz justamente isso, que o nascimento de Jesus representa a prevalência do sol sobre a noite Sim, da e luz sobre a da luz, escuridão. o que também era o mesmo discurso do Solos Invictus lá. Uhum. Então, apesar de serem teorias diferentes, elas se complementam porque a simbologia se entrelaça e é paralela ao que já diziam, só não com datas tão específicas. Sim. E bom, isso O preguiçoso fica recontando a mesma história. mas bom, com mais com mais decoração, né? Sim, sim. E essa questão da morte dele ser no dia 25 também não foi por invenção. Isso hoje ainda, acho que é dia 3 de abril que é considerado. Eu tenho pouca expertise aí nas datas cristãs, mas a Páscoa é fim de março, começo de abril, né? Então, É, tirando aí, acha que pô, até eu sei disso. sim. É abril. Então, tirando aí uma margem de erro pelas diferenças exatamente dos dias, essa questão aí da morte e da questão cíclica, sim, é algo, digamos, mais genuinamente cristão. E bem, essa é a segunda maior teoria, de que é uma questão de conta matemática, de que se ele foi concebido, se ele morreu aí, foi concebido aí, ele tem que nascer no dia 25 de dezembro. Faz sentido, fecha a narrativa, Uhum, ponto final, joga a caneta fora, ou a pena com a tinta, sim. e Magnus Opus está aqui a sua história. Vai lá, entrega ao povo agora. É isso aí. Mas tem os seus asteriscos aí, né? Como o Sim. primeiro deles é que essa data aí foi estabelecida em 221, então 200 anos depois do que teria sido o nascimento, Sim. e por um estudioso, eu anotei até o nome dele aqui porque me chamou a atenção, chama Sextus Július Africanos. Ah, meu Deus. E tá inspirado aí por vários personagens romanos. O Uhum. Sextus, lembrando, foi o último rei de Roma. O Július, bom, não chegamos nele ainda, né? Mas é o Júlio Sim, é César. o Júlio. E o Africanos, você lembra bem, né? Africanos. Sim. Amigo Derrotou Scipio. nosso parça É. Então Hannibal. foi ele quem alegadamente fez o primeiro registro aí dessa conta aí que tinha que Hum, dar o 25 de dezembro. Que coincidentemente também era do Sol Invictus lá. hum, Mas bem, essas são as duas principais teorias. E isso só começa a ganhar certo fomento mesmo já no século XII ou século XIII. Tem registros aí de um bispo lá na região da Síria mesmo que coloca no rodapé de um tratado dele de que ele comenta que tem registros dessa época sobre essa conta matemática que coincide com a questão dos solos invictus. Então tem hum, muita coisa aí que foi mudado retroativamente, já milênios depois das datas sim. vigentes, e só viraram um objeto de atenção acadêmica mesmo já no contexto que entendemos como estudo, como critério científico, para dizer alguma coisa, só do século XVII para frente, que foi quando estudiosos mesmo falaram, ah, não, isso provavelmente vem dessa cultura do Saturnália, provavelmente foi baseado nessa conta matemática, como tudo isso daí que eu estou falando agora só foi Sim. fundamentado mesmo Uhum. em livros e estudiosos do século XVII, XVIII para frente. Então, Tá. tem indícios, tem certos registros, tem datas, mas o que é consenso é: Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Uhum. Isso ou vem de uma absorção aí das tradições que já existiam nessa data, ou vem de uma conta matemática que você tem que ter fé Sim. de que foi assim. Uhum. Mas é isso. Então, solos invictus ou essa conta aí que chega nessa data. Tá. Essas são as principais duas teorias do porquê que o Natal é no dia 25 de dezembro. Uhum. Beleza? Beleza. Uhum. Agora, uma outra grande curiosidade, já falando dessa conta matemática aí que eu notei aqui no meu rodapé. Você sabe quando o anel do Senhor dos Anéis foi destruído? Em que data específica o Frodo jogou ele Nossa, não nas lembro. lavas do Monte Mordor? Não. Monte Doom, né? Não, no dia 25 de março. A luz está vindo. Coincidência? Vocês me dizem, ouvintes. Acho que não. É.
25 de É, março, o anel foi destruído, Jesus morreu e 9 meses depois nasceu. é. Quer dizer, né? Nasceu Quando que no, o... no canon da coisa. Quanto tempo demorou depois pro Aragorn ser coreado lá? Não entrei nesse detalhe. Eu só vi aqui que. Demorou 9 meses pra ele voltar a ser rei? Pode ser. É, não. Temos que entrar nas entranhas aí do canon, do É, canon é. Tolkien. Mas, enfim, esse é o último ponto aí nessa exploração em questão das datas. Então, Uhum. a conclusão aí nessa questão aí do porquê do 25, daí, os romanos ajudaram indiscutivelmente a determinar as questões das festividades, a questão da data, por um lado ou por outro. Tem que lembrar que mesmo esse sextos júlios africanos aí era parte do Império Romano, e Uhum. claro, já seguindo uma doutrina aí já cristã, mas a oficialização do Natal nessa época, nessa data, por essas razões, vem do Império Romano. Como essa era o ponto que eu queria chegar desde que eu mencionei lá no começo. Uhum. Tá tudo imbuído aí nos nossos amigos nesse período aí da história humana. E o resto é tudo detalhe, tudo maquiagem que veio depois, ou como costumam dizer, né? O resto é história. Sim. Ah, grande Roma. Então, quando for Sempre comemorar o Natal aí envolvida. com a família hoje, ou hoje, né? Hoje. Nesses É. dias aí, né? Semana que vem. Lembre-se de agradecer também, de certa forma, os romanos aí por ter deixado todo esse legado aí para que culminasse nessas datas e com essas tradições. E tenta implementar na sua família a festa e começa dia 17 para só dia 25. É isso aí. Natal começa dia 17. É, exatamente. E vai ficar bêbado e cantar pelado na rua aí. O Perfeito. que no Nada mais Brasil não tem, natalino. né? Mas no hemisfério norte tem a questão do coro, né? Como que chama lá? O Carol, Christmas Carol. Que no Hum. Brasil, pelo menos, eu nunca vi. Mas tem os coros, né, de igreja que canta. Ah, sim, sim. Mas Ah, de deve sair ter na rua algumas pra cantar. coisinhas. Ah, não, pra sair na rua, eu acho que aqui não tem, não. O É, pessoal geralmente deve cantar além da igreja. é, Mas na rua eu nunca vi, não. No hemisfério norte tem ainda uns loucos que saem de casa em casa cantando. Nossa senhora. É, Ah, aquela coisa bem de filme mesmo, que bate na porta, aí você abre as isso, criancinhas cantando com o isso aí. livrinho na mão. É o Tomar no Christmas cu. Carol. Azar Pô, aqui, pivete, ó. Em paz. tradição, cara, tradição. Saturnália. Os caras estão honrando os romanos aí, pô. O que você tá brigando com Não eles? tá rolando, não tá rolando Saturnália. Não tem ninguém pelado correndo na rua bêbado. Tá errado isso aí. Tá honrando de maneira simbólica, É, tá bom, tá dados os bom. os nossos valores e tradições de Não, hoje. eu quero nem saber. A partir de amanhã eu tô festejando, só para dia 25. É isso aí. Mas muito bem, então essa é a parte aí dos Romas. Agora vamos para a parte das curiosidades. Boa, bora. Então, vamos para as curiosidades aí, já sai totalmente do contexto romano, tem muito mais a ver com o hemisfério norte ainda, porque os romanos, lembrando, estão no hemisfério norte. Mas Uhum. como que saiu de uma Saturnália aí para o que hoje é um feriado familiar, focado em crianças principalmente e Papai Uhum. Noel? Como você É, sai pois é, exatamente. daquilo para isso, né? Época de dar Bom, presente pra criança, é, o a tio história gordo se aí, vestir de Papai Noel, fazer um é, churrasquinho. Quer dizer, churrasquinho a- aqui, né, gente? exato. A história aí também é longa e complicada, mas vamos só dizer que, em linhas gerais, muito dessa tradição de árvore de Natal, por exemplo, tem origens germânicas, que tinha lá o Yule e tinha certa hum, referenciação por árvores, que era a região de muitos bosques lá. E por que exatamente o pinheiro? Tem muita discussão aí de que era uma das árvores mais cultivadas lá. Outros dizem que, na verdade, como ela é meio triangular, já é uma coisa mais do cristianismo que representa o triângulo, a divina, A Santa Trindade. isso, a Santa Trindade. Hum, Que também é uma coisa que eu não tinha escutado e, cara, é tudo questão de o quanto você gosta dessa É, história. sim, exato.
Escolhe É, aí qual que você quer. é. Pode ser que seja uma consequência nórdica mesmo, digamos assim, lá para o norte da Europa. Hum, Ou pode ser que seja triangular representando a Santa Trindade. E também representando a árvore do conhecimento, lá no Gênesis, lá, porque a uhum, decoração com essas bolas vermelhas que representam maçãs é o fruto do conhecimento. Tem, tem essa camada interpretativa também que hum. você pode agregar e se você gostar, tempere e come. É, não, mas brincadeiras à parte, tem certa evidência assim de que registros aí da Idade Medieval é sempre como eu estava falando, um sincretismo, de que a árvore obviamente tá vinculada ali nessa parte da Europa, da região norte, mas os adereços aí, sim, tem muito mais sentido que seja um tempero aí colocado pelos cristãos, Hum. exatamente por quem e por quê, bom, Aí será fica sempre difícil. motivo de especulação. Sim. Mas a real é que tudo aqui é tão plausível quanto não plausível, algo um pouco mais plausível dado registros, mas no fim do dia, sem uma máquina do tempo, não, não dá para Não determinar dá. a real verdade, até porque não deve ter só uma, né? Tem um paralelismo aí de que certas tradições e povos foram para um lado, certas tradições e povos foram para o outro, Hum, e a combinação que a gente temos hoje. sim. E até ó, um dos melhores exemplos disso é a questão do Papai Noel. Como que surge Uhum, o Papai Noel? hum. Você já ouviu alguma história Hum. da onde ele veio? O Aquele negócio prequel dele? que nem do Klaus lá. Uhum. E todo mundo fala que é a invenção da Coca-Cola. Aham. Mas o prequel oficial dele, eu não sei qual que é, não. Não, Qual que é o canon da história? você não assistiu o filme chamado Noel? Qual? Papai Noel Nossa, assassino? é, nem Não, sei se ainda tem. não. Talvez tenha, né? De um Papai Noel assassino tem. Não tem um que tá pra É, sair agora, que é até com o cara do Stranger Things lá. é verdade, né? Deve ter. É, Eu tô fazendo mais é. referência a essa questão de filmes tipo Joker, Ah, sim. Aham. que é tudo com o sobrenome do personagem. Sim, aham. Pega aí o prequel do prequel. Noel. Devia sair um dirigido pelo Christopher Nolan, chamado Hum, Noel. Christopher Nolan não, Michael Bay, bota o Michael Bay dirigindo. Michael Bay. Christopher Nolan vai ficar câmera lenta, voltando no tempo, vai inventar um monte de coisa. Então, mas para isso que é bom, que representa a complexidade aí histórica do negócio. Tá bom, justo, justo. Mas bem, o Noel, como surge o Noel? Hum, O Noel, ele é Noel pra gente, né? Mas no hemisfério, no mundo anglo-saxão, ele é o Santa Claus, né? não, Klaus, E sim. o Santa Claus vem do São Nicolas, Hum, que era, olha a surpresa, está preparado para essa surpresa? O São Nicolas era um bispo do século III, baseado ali e vivia no sul da Turquia, que nossa. naquela época, você nunca vai adivinhar parte de que império era. Hum. São Nicolas, naquela época É, chamado só de Nicolas, né, o bispo hum, Nicolas, era aham, parte do Império Romano. sim. Para efeitos e propósitos práticos, era romana. Mano. Então, Santa Claus, Papai Noel, nasceu romano. Ah, ó. E a história dele é basicamente de um bispo que fazia muita caridade, principalmente em relação aos pobres. A maior história dele, acho que a história mais conhecida, melhor dito, dele é de ajudar o pai de três jovens que não tinha dinheiro para pagar o. Como que chama? Quando você tem que pagar para casar lá, que é o pai da noiva que paga? Hum, Dote? Acho que é o dote, né? sei lá, É o que é dote. casamento. É o que o pai da noiva paga. Tudo. É o dote. Tinha que dar o dote. Além de dar a É. festa, tinha que pagar pra família do noivo. Puta que pariu. Você não sabia disso, não? Não. Não? Então vai mais uma curiosidade para você, e talvez ouvintes que não saibam. A questão Nossa do dote, senhora. que existia, obviamente, uma responsabilidade no casamento de você cuidar da mulher. Hum, Então você estava assumindo uma responsabilidade como noivo e como a hum, família do noivo. sim. Então o pai da noiva, a família da noiva tinha que compensar todo esse gasto que você ia ter pro resto da vida em cuidar da sua esposa.
Então, além de dar a festa, tinha que pagar um dote, que era meio que uma compensação, ou digamos, uma entrada Caramba. aí, pra você falar, ó, você vai cuidar dela o resto da sua vida, toma um dinheiro aqui só pra você pagar os primeiros 6 meses. Ou o primeiro ano que Beleza. seja. Então, É, toma essa festa, toma minha isso, filha e toma meu dinheiro. isso. É. Mas tem que lembrar que dar a filha era uma honra pra família Aham, da sim, mulher, no sim. caso, porque ia ser bem cuidada e ia ser parte daquela família. Tanto é que o sobrenome era da. Bom, Não tem dele, né? exceções aí, mas o sobrenome, Hum, normalmente, em linhas gerais, é da família do marido, né? Não. sim, sim. Então era você, como pai da noiva, estava cedendo uma contribuição àquela grande família que estava fazendo o favor de absorvê-la e cuidá-la pro resto da vida dela, em É, teoria. sim, tá Essas, certo. essas são as raízes. Óbvio que na nossa leitura de 2022 Uhum. soa patriarcal, machista, etc, etc. Mas por muito tempo Sim, era é o simplesmente como as normal. coisas eram. Era o É, comum, sim. como diz em inglês, it is what it is. Sim, pois é. E, bem, fecha esse parênteses aí. O ponto é. E onde que eu tava nisso? Como que eu cheguei em casamento? Ah, sim, o Ah, Santo São Nicolas isso. lá. O Nicolas deu dinheiro pro pai dessas 3 jovens aí para que elas pudessem se casar. Eles eram tão pobres que ele não podia dar o Hum, dinheiro, então não podia sim. ter casamento. Então ele era um homem bem caridoso e ficou famoso não só por. Bom, esse foi o elemento de maior caridade e diz a lenda, e tem claro várias e várias lendas, estamos falando aí do século III, do século III. É, Então só alguns difícil. milênios passaram. Mas ele deu umas bolsinhas de ouro, ele colocava na janela aí sem se identificar. Ele fez de maneira anônima, só depois que Sim, descobriram e registraram. E dizem hoje, já viu aquela tradição de colocar meia, pendurar meia na casa? sim. Então isso alegadamente tem algo a ver com ele que deixava aí essa questão do dinheiro ou moedas de ouro nos saquinhos que Nossa, hoje vou deixar. equivalem às meias. Então você Vou deixar botar meia meia aí pela casa inteira. e aparecer dinheiro dentro foi o São Nicolás, O Santa Claus, o Nicolas. grande Nicolas. E outra coisa interessante que eu também, aí fontes e fontes, né? Mas ele Hum, também parece que era uma época de muita fome e ele ajudava. Tinha tanta fome que algumas famílias algumas filhas não, algumas açougueiros ambiciosos estavam matando crianças e vendendo como carne moída. E ele, Ah, vá. essa é a história. É isso. Essas E ele crianças de rua aqui, vão matar essas porra. vende como carne moída porque é escassez, inverno, né? E Uhum. ele foi lá e conseguiu salvar as crianças. Então, São Nicolás tem a ver com presentes e tem a ver com foco em criança. E ele Sim. ficou muito famoso, embora tenha sido ali do que a gente chama de Turquia hoje, do Império Romano. Ele ficou muito famoso na Holanda, ou nos Países Baixos ali. Hum. Séculos e séculos depois, as razões específicas não sei, mas o São Nicolas, ou na língua deles lá seria. Na verdade, tô pensando em inglês, mas enfim, é parecido, Saint Nicholas, ou Saint Nick, ou Saint Uhum. Claus. Sim. Ficou bem famoso e a data de celebração O dele Klaus era o sobrenome dele, era isso? Ou não? Klaus é Nicholas. Ah, tá. Nicolau Clau. É uma Ah, tá. abreviação, Nicolau Tá, Clau entendi. Saint Nicolau. E eles celebram até hoje, não sei se você já viu aí, tem uma série Atlanta que tem até um episódio que eles estão na terceira temporada. Eles estão na Hum. Holanda e eles pegam a celebração aí do Santa Claus, Santa Claus. que é no dia 6 de dezembro. E também é celebrada com. Mas aí sim, é um homem vestido como bispo mesmo, que dá presente para as crianças Tá. no 6 de dezembro. E Uhum. ele tem uns elfos que já ajudam ele também. E eles têm a cara preta, porque ao descer na chaminé a cara fica preta. Mas isso Sim. também é bem anacrônico, porque eu só tinha, acho que não tinha nem chaminé na época do Então. São Nicolau. É, e, enfim, essa, para quem vê aí, coloca Santa Claus. Na Holanda ainda é um. Não só na Holanda, acho que na Alemanha também celebra isso ali no norte da Europa. É uma celebração forte que acontece no dia 6 de dezembro e é paralela ao Natal. Ou seja, não é que eles não têm Natal, eles têm o Natal, mas que alguns Sim. ainda chamam lá de. Qual que era o nome? Tinha falado do Natal? Ah, era alguma coisa com W, como é que é? Era com W, era com L. Yuli. É o Yuli. Yuli. A Yuli, é.
Então, eles têm tanto essa comemoração aí como o Yule ou o Natal. Mas o ponto é, que isso não é Papai Noel ainda, é só o Santa Claus, Sim, que é um bispo. Então, como que foi de bispo para velho gordo? sim. Isso é um dos poucos consensos que existe na história, mas é curioso, porque isso sim é uma invenção americana dos Estados Unidos. O E velho não, gordo. e não é da Coca-Cola. Hum. É de antes da Coca-Cola. Isso foi inventado em Nova York no século XIX, 1800 e bolinha ali. Por. Bom, vamos lembrar que Nova York, antes de ser Nova York, era uma colônia holandesa, chamava Nova Uhum. Amsterdã. Hum. Então, Nova Amsterdã, Nova York, tinha fortes raízes ali na cultura holandesa dos Países Baixos. E o Santa Claus foi uma das coisas que eles levaram para lá para celebrar. Mas deram a adaptadinha, deram a temperada americana. E um escritor lá Era temperado americano, deixou gordo. é, deixou gordo. Essa foi uma delas, mas nem foi necessariamente nessa flecha. Uhum. Foi simplesmente um americano que levou a tradição do Santa Claus, mas lá ele escreveu um poema que o Santa Claus tinha uma carruagem. Carruagem? É carruagem que o Papai Noel usa? Treno, né? É, Treno, perdão, trenó. trenó. Ele inventou que tinha um trenó e que descia pela chaminé para deixar os presentes para a criança. Hum. Então foi um americano que transformou o Santa Claus aí, que era só um bispo, e ainda Sim, se veste como bispo na celebração, em algo mais natalino, que tem trenó e desce pela chaminé. sim. E As renas mágicas entram onde nessa história aí? isso é depois também. Digamos Ah, que ele foi quem deu o pontapé inicial e depois começaram a ilustrar o Papai Noel. E aí o ilustrador no começo, bom, a gente tá chamando de Papai Noel, mas é o Santa Claus ainda, né? sim, Ele tinha várias formas. Ele era meio que antropomórfico. Às vezes era criança, às vezes era jovem, às vezes era velho. Se vestia muito de verde, hum, mas não era a figura que conhecemos hoje. E isso também na Europa também tinha suas várias representatividades. Incluso muitos dizem que ele é o Odin lá da mitologia nórdica, hum, porque tem a relação lá com o Yule. Mas enfim, era sim, uma bagunça. Cada um uhum, representava do jeito que bem entendia, segundo suas tradições. Era o Santa Claus, um pouco mais pro lado oeste da Europa, como Inglaterra, França. Ele perdeu até o nome Santa Claus, ou em paralelo tinha uma entidade que chamava Pai do Natal, ou Father Christmas, ah, que daí vem o nosso Papai Noel. Vem desse lado aí mais do oeste da Europa, não do lado do norte da Europa, que é o Santa sim, Claus. uhum, Então tinha essas duas entidades que em algum momento fizeram fusão aí, estilo Dragon Ball, hum, e virou uma coisa só. Mas tinha o Pai Noel e, é, e o Santa Claus, e o americano lá foi um dos primeiros a juntar as duas figuras, botar trenó, fazer descer pela chaminé. sim, Mas nesse meio tempo, uma outra curiosidade, ele não só dava presente para as crianças, ele dava presente para as crianças que se comportavam bem. sim, certo, Sim, e as crianças que se comportavam mal, o que você já ouviu que eles ganhavam aí? Isso eu achei Era bem. o que era? Era um burrinho? Era alguma coisinha de madeira, não era? Preta, assim? Um pedaço de carvão. Ih, carvão, isso, era um pedaço de Isso, carvão. dava um pedaço de carvão. Isso Isso. na vertente conhecida. Na Europa, o Pai Noel aí, ou Santa Claus, versão inglesa, Um murrão é na boca. melhor me- melhor do que isso. Ah. Eles deixavam uma vassoura para as crianças mal comportadas. Trabalhar seu lixo. É isso que você pensaria, né? Mas fica melhor, fica melhor. A Ah, vassoura não era para eles limparem a casa. A ah, vassoura era ah, para os não. pais da criança usarem para bater nas crianças. Perfeito, muito bom, muito bom. É, É ah, isso, melhor forma, né? essa. Vai se comporta não, moleque.
Não, ó, Papai Noel te deixou uma vassoura, mas não é pra você É, varrer a casa, não. É pra bater em você nossa. com ela. Eu ia fazer meu filho ficar em desespero todo Natal. Ele ia acordar com um monte de vassoura pela casa. As vassouras com cabo grosso, né? É, tá falando, meu filho, desculpa, Papai Noel, falou que você não se comportou. A É, criança já começa a chorar já. uma vassourada na cabeça agora. É, Cara, e muito tem gente bom. que fala que história é entediante, né? Cara, olha essas coisas, cara. A hora que eu Maravilhoso. ouvi disso, eu confesso, eu lacrimejei de dar risada. Eu já tinha visto falar que tinha alguma É, coisa, mas não de. Não dessa da vassoura, eu tinha escutado, não. bom. Acho que é só do Agora, carvão que eu tinha escutado, só mesmo. sim, o carvão é uma coisa bem ali, meio É, então. eufemizada ali de Hum, criança mal comportada. Mas hum, vassoura, eu já sei como eu vou assustar meus priminhos né? Tá que nesse pariu. Natal. Eu vou contar uma história. Falar, ó, hoje você vai aprender sobre a tradição da Idade Média Do de, Natal. de crianças mal comportadas. Fica esperto, hein? É, vai ser. Acorda, a vassoura tá do lado da cama, deitado É, junto com ele. Criança chorando, sabe por quê? vai ser o É, equivalente à Havaiana de pau, a vassoura. né, exatamente. Maravilhoso. Vassoura de aço. Não tinha isso falando nesses tempos aí, não tinha uma coisa de vassoura de aço. Eu tô com leves, vagas lembranças de que tinha Havaiana de pau e vassoura de aço. Tinha vassoura de alguma coisa mesmo? É, então, vassoura de aço, vassourada de Acho que aço no é. Natal. Deve ser alguma coisa assim. Aquelas Nossa vassouras senhora. industriais, né? Isso. O lombo da criança destruído. Morreu. Já era. Mo- Foi tetraplégico, filho. Tá aí seu presente. É, vassourada de aço. Isso. Gostei da vassoura. Vou Bom, contar enfim, pros meus enfim. afilhados. Vamos fechar esse parênteses aí, porque esse Sim. episódio precisa terminar. A gente Hum. falou que era papo curto, então estamos É, passando tá. de 1 hora já. Ai, ai. Então, bom, a questão do Papai Noel é uma invenção americana aí, do nova-iorquino. Fez o poema, todo mundo leu o poema, então passou a ser uma figura, uma entidade aí que representava o Natal e entrava nas casas para dar presente. E a ilustração do Papai Noel, como estava comentando, era bem diversa, até que um ilustrador também nova-iorquino, mas de origem australiana, também em meados do século XIX, 1800 e bolinha, deu uma feição para ele de um velho de sobrepeso Hum. que vestia vermelho. Então, ele lançou numa revista lá naquela época que era famosa, e aí com um poema as coisas. Isso foi depois, não foi no mesmo ano. Mas foi, cara, tem que pensar nisso daí como uma coisa que evoluiu. Não foi de uma vez, Sim. apareceu, consolidou. Foi lá do Uhum. Santa Claus até o Father Christmas, juntou tudo. Depois foi Sim. detalhando o que fazia. As renas vieram depois também. Depois que veio a ilustração dele Só os como velhinha. fanfiqueiros só. Isso, foi gradativamente foi se consolidando como Pai Noel. E talvez você pode dizer que o momento real da consolidação aí sim envolve a Coca-Cola. Enfim, em 1931, se minhas fontes estão corretas aqui, que Uhum. a Coca-Cola passou a usar o Papai Noel como mascote do marketing deles nessa É, época. tempo, é propaganda até. Hoje Isso, em dia não sei até se tem hoje. ainda isso, tem ainda. Tem, lógico que tem. Eu lembro bem dos comerciais de Natal. Isso. Então a Que era da Coca-Cola não Coca-Cola. inventou, não nem mesmo ilustrou ele da maneira que conhecemos hoje, isso é Sim. de antes. Mas foi eles, sabe como você ferra um gado assim? Esse Hum, ferroar aí da imagem do Papai Noel na consciência coletiva, ainda sim. mais na questão comercial das coisas aí sim a Uhum. Coca-Cola Aí foi tem, eles. tem culpa no cartório. Sim. Ah, mas também o bagulho tava pronto pra eles ali. Falou, Né? perfeito. E que melhor representante de marketing do que uma figura de caridade que presenteia as pessoas, né? Tipo, Exato. nos dê, Gordinho, um velho gordinho simpático que dá presente pras pessoas. Olha que nos coisa dê, bonita. nos dê dinheiro pelo bem da felicidade dos É, seus filhos. Olha só, olha só. Tá aqui, ó, compra essa coca, dá coca aqui pro teu filho, cara. Exato. E claro, os próprios comerciantes ali dos Estados Unidos também, que o Natal era bem desmerecido, assim, tirando os círculos bem, digamos, conservadores cristãos, e nem tão conservadores assim, era mais pela data, pela simbologia do nascimento. Sim, A questão de festança, assim, não era fazia tão parte, né? Não era seguida. tão comum. Até que na década de 30 já, do século 20, foi que eles perceberam num movimento bem capitalista de que era uma excelente oportunidade de usar a desculpa de dar presentes
Sim, pra para vender. fazer as promoções natalinas e aí sim fazer marketing com o Papai Noel. E Uhum. aí chega no que hoje já ainda entendemos como Natal e celebração de Natal. Com a única asteriscos aí de que também tem um escritor chamado Charles Dickens, você provavelmente já ouviu falar dele, que é um escritor Dixon, sim. inglês, é, Aham. daquele do menino da sopa lá, o Oliver Twist é o nome dele? Eu tô pensando em outra coisa. Oliver Twist é o que dançava, né? Qual que é o menino da sopa lá? Que Sopa? foi muito pobre. É, que foi pedir sopa lá uma segunda vez. Ah, nossa, tá, sei o que que é, mas É, os ouvintes vão lembrar aí. Também, ideia do nome. ele escreveu várias histórias aí de miséria paupérrima durante a Revolução Industrial. Uhum. E ele escreveu o Christmas Carol, que é o do MacGrude lá, que não sei traduzir em português, mas é do rico lá que não celebrava Natal e vê os três fantasmas. Você já viu essa história em algum momento? Sim, sim, sim. Então, um filme de alguma coisa assim? Cara, tem vários filmes. É uma É, das coisas então, mais adaptadas aí, mas é sim. baseado nesse livro do Charles Dickens. Uhum. E ele conhece a história do MacGrude aí, da, não é ambição, qual que é a palavra? Da mão fechada e a visita lá é no Natal que ele muda de ideia, que ele vê os fantasmas lá Sim, sim. do passado, presente e futuro, e ele vê a figura natalina aí, a entidade que não era o Papai Noel, nem o Santa Claus, mas se eu for ver as ilustrações originais se parece bastante, só que ele tá vestido de verde. Sim. E aí ele se convence de que esse é um período para ele fechar a fábrica, fechar o comércio e usar da fortuna dele para dar um presente para os mais necessitados. E um Hum. presente dele é um peru. E daí tá a origem também do porquê come peru no Natal. Tem muito a Sim. ver com o Charles Dickens, que Hum. é, Caralho. o, o peru é um animal da América do Norte, então tem a ver com os Estados Unidos também, já é Sim. século XIX, cara, é Uhum. tudo século XIX. Essas questões aí de Papai Noel, de peru, de comércio, é Sim. século XIX. Então, o Natal, por mais que tenha suas raízes aí lá na Saturnália e bem antes disso, lá com o Yule, Sim. Mas pra é, se tornar o que é hoje, exato, é uns séculos 80% atrás. século XIX para frente em Sim. termos de tradições, né, em termos de Uhum. razão para nascimento de Cristo aí, obviamente volta aos 2000 anos aí. Boa. Mas, enfim, esse é o grande resumão aí do porquê que. Ah, não, só para terminar, o Charles Dickens, não só essa questão aí que eu tava falando do Peru, etc., mas da caridade, Hum. essa questão da caridade, do porquê que Sim. A você. que é do livro, né, que o cara... É, isso, o que você celebra e tem essa questão de doação de Natal aí, é muito inspirado por esse lado dele. A questão de dar presente sempre existiu e tem mais a ver com Santa Claus lá dando presente para as crianças pobres, Uhum. mas a questão da caridade é muito mais a ver com esse Charles Dickens e é o que também tem a ver com, bom, juntando todas as coisas, né, para o Natal ter Hum. deixado de virar um carnaval e passar a ser algo mais familiar, Sim, sim. mais um momento de reflexão e caridade. Putaria deixa pra depois. Deixa para fevereiro. Exato. Então, até pro ano novo, dependendo. É. Já sente que tem suficiente factoides para compartilhar aí na celebração de Natal? É, então, minha favorita foi a da vassoura. Meu priminho vai ver só. Vai aprender uma boa história do Natal, né, Foi esse uma ano. boa história, Natal. Boa. Ai, ai. É muito bom, muito bom. É, muita Bom, coisa que né? realmente eu não sabia, porque eu sabia do Klaus lá e tal, do negócio que era verde antes, também sabia. Uhum, Envolvimento da Coca, mas eu não sabia que era. Sinceramente, achei que era até maior do que é. uhum. Mas esperto eles. Sim. Aproveitaram, o bagulho tava pronto, tá lá o velho vermelho de branco, é nosso. Uhum. Muito bom, muito bom. Gostei, É gostei, gostei. isso aí. Quem diria, né, que teria tanta história para Então, um, para uma celebração aí de basicamente um dia no ano. uhum. O carnaval antecipado também, muito bom. Pena que pararam com isso. E Tá, faz mais sentido fazer o carnaval agora do que em fevereiro. Senão demora demais pra começar o ano depois. mas aí tem que lembrar que estamos no hemisfério sul, né? Aqui estamos na fartura. No Hum, hemisfério norte aqui é o inverno ainda. Tudo bem que hoje não importa sim, nada, né? Ninguém vai morrer é, de fome. exato. Mas são as raízes que não dá para ignorar.
É isso aí. E para mim, pessoalmente, tá bom, porque volta lá para o nosso entendimento que no Brasil o ano novo só começa em março mesmo, depois do carnaval. Sim, Então, não, o ano só começa em março. ainda estamos nas tradições romanas aí, misturando É, Saturnália com o começo do ano em março. é isso, é um eterno carnaval. É Eu isso aí. terei 3 meses de férias para o ano começar. Aí, Tá bom, pô. Os tá 3 meses bom, tá foram, bom. também é tudo adicionado e inventado. Lembra que eram só 10 meses, depois botaram dois aí só pra. Sim, verdade, verdade. É Então, é verdade, isso aí. nós, os brasileiros, os únicos que estão certos. Isso, exato. Exato, Não exato. muda não, tá bom o Não muda não, carnaval. tá ótimo, tá ótimo. Estamos mantendo as tradições corretamente. É isso aí, sendo verdadeiro conservadores, né? Verdadeiro conservadores. Enchendo o É cu de isso aí. cachaça no carnaval um mês inteiro. Mas é isso aí. Mas é isso aí. Bom, gostei do episódio, gostei das Também, curiosidades. só antes de finalizar, próxima vez que reassistir Senhor dos Anéis, lembra aí a data que o anel foi destruído, 25 de Dia março. 25 de março. As simbologias aí, outro Agora, factoide bem, agora eu bem quero ver se tem. curioso. Eu quero ver se tem a data da coroação do Aragorn agora. Vai lá e nos conta nos próximos especial. Então, pois é. Bom, é isso, gente. Isso Então, aí. Feliz Aproveitem. Natal pra vocês. Feliz Saturnália, Feliz feliz Saturnália. Solos Invictus. Solos invictos. Solis Invictus. Não esquece de deixar uma vassoura pro seu filho pentelho. Vamos fazer a vassoura, veja bem, vender lá no site. Então, exato, exato, exato. Se você não quiser, você deixa um carvãozinho, mas só não dá presente, deixa um carvão ou a vassoura. Dá o presente depois. Ou dá um presente do conhecimento e recomendo o VB. É isso. Esse é o melhor presente aí Melhor pra ainda. todos. Quando seu filho escutar esse episódio aqui, aí quando você for dar presente pra ele, você dá uma caixa com a vassoura dentro. É isso Depois aí. você dá o presente de verdade, mas assusta ele. Depois você fala o que aconteceu. Não só filhos e família, mas amigos também, coleguinhas de trabalho. Pô, todo mundo. É Vamos maravilhoso. lembrar desse momento aí de caridade para que vocês sejam gentis com a gente e nos ajudem a aumentar a base de ouvintes aí. E para quem Isso quiser ser aí. gentil monetariamente também, o código Pix está sempre nas referências. Pô. Como é que é o negócio lá de bom o quê? Bom princípio? Dá um É bom um bom princípio aí pra princípio. nós. Papo bom. E para aqueles que já contribuem, nossos padrinhos aí, um forte agradecimento. Exato. Só estamos aqui por causa disso. É, É o que mantém essas contas pagas. isso aí. Esperamos contar com mais de vocês aí nos anos vindouros. Isso aí. É isso aí. Que todos tenham então um bom fim de ano. Ou que talvez esteja escutando depois, né? Esperamos que tenham É, tido um bom fim de ano. exato. E nos vemos aí já em breve de volta à nossa cronologia romana. É. Março, depois Fazendo. do carnaval, nós volta. É isso aí. Seguindo a tradição, né? Seguindo a tradição, depois do carnaval a gente volta. É. É, Sem promessas por enquanto. Talvez sem sim, talvez promessa. não, né? Temos que tirar umas férias também, né? Mas relaxa, você sabe que a gente sempre volta lá pra fevereiro no máximo. Então tá tudo É bem. isso aí. Roma Tá will tudo be certo. back. We'll be back. Tem muita história pra contar ainda. Isso aí. É isso aí. Aquele abraço.